Quem somos nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Já estamos aqui trazendo os nossos convidados que compartilham conosco suas histórias, experiências, conquistas e seus desafios também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Vanessa, é um prazer renovado estarmos todas as semanas juntas, entrevistando pessoas tão capazes que trazem assuntos interessantes e variados para o nosso aprendizado e para todos aqueles que seguem a TV Mundo Maior e a Rede Boa Nova de Rádio. Mais uma vez, Vanessa, peço a você para apresentar o nosso convidado dessa semana. Exatamente isso, senhora Vanderly, ele já está aqui conectado conosco. O tema do programa de hoje é a atuação na área da comunicação. Para isso, temos ele que é radialista, produtor musical, coordenador dos departamentos técnico e operacional da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Rodrigo Ramalho, seja muito bem-vindo, tudo bom? Olá, pessoal. Uma boa tarde para vocês. Tudo de bom? Vanessa, é um prazer estar aqui. Dona Vanderly também é um grande prazer. Obrigado pela oportunidade aí. Estou um pouquinho nervoso porque eu sempre estou do outro lado das câmeras, né? Mas estou aqui para vocês aí, para a gente fazer desse bate-papo aí. Vamos começar, né, Vanessa? Uma pergunta bem facinha para você ficar tranquilo. Como que você conheceu a Fundação Espírita André Luiz, a FEAL e as Casas André Luiz? Bom, as casas André Luiz já é uma coisa de família, né? Porque a minha avó, né, quando ela era viva, ela fazia doações, né, frequentemente para as casas André Luiz. Então, desde pequeno, desde criança, eu sempre lembrava que ela falava assim: vamos, ó, tem determinada coisa aqui, vamos levar lá para as casas André Luiz, vamos doar isso. Então, assim, ficou muito marcado na minha vida, né, as casas André Luiz, desde pequeno. Mas eu cheguei até a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova por intermédio do Júlio, né? O Júlio, eu estava fazendo uma pesquisa, né, de mercado e tudo mais, que eles estavam precisando, né, de um técnico para a parte operacional, e aí eu fui um dos selecionados. Então, mas aí foi muito legal, porque eu não conhecia muito bem a TV Mundo Maior nem a Rádio Boa Nova, mas eu conhecia muito bem as casas André Luiz. Foi uma coisa que juntou uma coisa de infância que eu já tinha da minha história, junto, né, com a minha profissão, então juntou o útil ao agradável, né? Essa é a pura verdade. E há quanto tempo que você atua nessa área profissional também, né, Rodrigo? Você pode contar um pouco mais para nós, sobre a sua experiência, um pouco mais sobre como foi receber esse convite, o que que você sentiu, se foi um desafio para você? Conta um pouco mais para nós. Trabalhando com audiovisual, né, rádio, TV, produção de vídeo, essas coisas, eu estou mais ou menos desde 2000, né? Comecei em 2002 com transmissões de web, de internet, né? Nem existia YouTube, acho que nem tinha o Orkut na época, então, e aí eu comecei a trabalhar, porque eu entrei na faculdade de rádio e televisão, né? E aí meu desejo era sempre trabalhar na área de audiovisual. Então, a minha vontade sempre foi estar nos bastidores, né? Sempre ali cuidando da parte técnica, da parte de produção, da parte de direção, né? Então, durante esse tempo aí, desde 2000, eu venho trabalhando em algumas emissoras. O convite surgiu, né? Como eu disse, o Júlio, né? Que é nosso gerente hoje. Ele me procurou, eu estava no mercado, né, estava trabalhando em outra emissora, na Jovem Pan. E aí eu também estava com uma visão um pouco diferente das questões de vida, né, de tudo mais, e eu nem imaginava que fosse acontecer esse convite, porque a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova, né, as Casas André Luiz, tem um diferencial com relação ao tratamento às pessoas, ao tipo de relacionamento que a gente tem dentro de uma corporação, só que eu nem imaginava. E aí, quando apareceu isso, eu achei muito legal, justamente pelo vínculo que eu tinha, né, como eu contei para vocês, com a minha avó e tudo mais, né, de já conhecer as caras. Eu falei, pô, vai ser muito legal. E aí, com certeza, até eu fiz a opção, né, eu estava em outra emissora, e aí fiquei 2 anos entre a Jovem Pan e a TV Mundo Maior. E no ano passado, em conversa com o pessoal da diretoria, com a gerência, tudo, eu decidi, de fato, ficar de vez somente na TV Mundo Maior, que era
o que tinha de encontro aos meus desejos, às minhas vontades, né, com relação ao que eu desejava para minha vida, né? Então, hoje estamos aí trabalhando, já passei por várias emissoras aí de TV, né? Emissora de TV fechada, emissora de TV aberta. Trabalhei em todos os departamentos, desde a parte de estágio, né? Desde de câmera, operador de áudio, toda a parte técnica. Depois passei um pouco para engenharia, produção também, fiz bastante. Enfim, é uma trajetória bem longa aí nesse mercado, mas hoje eu estou ancorado, né? Na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova. A gente vê que você tem uma grande experiência. É bom passar por todos os setores, né? Para poder ter uma visão geral de como as coisas funcionam. E aí existe alguma diferença de mercado, por exemplo, entre trabalhar em uma emissora comercial e uma entidade como a FEAL, por exemplo, que ela já tem um enfoque mais assim de cultura, mais de espiritualidade, né? É diferente para você do seu trabalho? Bom, dona Vanderly, o trabalho em si, né, a entrega do trabalho não tem muita diferença, que é a parte técnica, no caso, as imagens, o áudio, o vídeo, isso segue em padrões internacionais, não tem muito o que mudar. O que muda é o conteúdo, né? O conteúdo, sim, é bem diferente. Eu já trabalhei em outras emissoras de cunho religioso, né, também, mas o que me mudou muito, assim, com relação ao eu ter escolhido ficar também na FEAL, né, na TV Mundo Maior, foi a questão do comportamento entre os funcionários, entre os colaboradores. Isso foi uma questão que é muito diferente, né, de outras entidades, isso eu posso afirmar. Existe uma questão de pessoalidade, uma questão de cordialidade, não que não existam em outros, né, locais, mas eu digo assim com relação à visão de vida, à visão de bem-estar, à visão de trabalhar de forma que você trabalhe, mas ao mesmo tempo esteja de bem com a vida, né? Que você tenha menos hostilidade, né? Que eu acho que tem no mundo corporativo é muito grande isso, porque gera dinheiro, né? O comercial, então tem toda aquela questão. Então a maior diferença, e eu acho que aqui me convenceu, é a qualidade de vida, a qualidade de vida que eu tenho hoje, né? Com relação ao relacionamento pessoal, né? A parte técnica ela não muda muito, mas a parte de relacionamento a mudança é grande. Então, a opção é de estar na TV Mundo Maior, né? E nesse caminho agora, eu acho que eu consegui ganhar um pouco mais aí de tempo de sobrevida, né? De vida, de tudo, porque realmente as emissoras elas são bem desgastantes, né? Bem cansativas, é um mercado, acho que como toda outra profissão, né? Como mexe muito com valores e tem comercial, como a senhora disse, né? Uma coisa que é dinheiro, né? Em primeiro lugar, é sempre dinheiro, então tem uma diferença muito grande. Então, hoje, para mim, o que vale mais é ter esse conforto, ter mais essa paz de espírito, né? E também o conteúdo da emissora. O conteúdo da emissora é uma coisa que me agrada, entendeu? Uma coisa que vai de encontro ao que eu quero e vai de encontro ao que eu preciso. Então, acho que a maior mudança não é técnica, e sim pessoal. Assim, isso muito grande. Né, Vanessa? É como se diz, né? Você se levanta com vontade de trabalhar, né? Uma coisa. Você vai com alegria, né? Sim, Exatamente. com certeza. É disso que nós estamos falando, Rodrigo. E a gente quer entender um pouquinho também como é que é formada a sua equipe de trabalho. Na verdade, eu cuido de dois departamentos, né, na FEAL. No caso, o departamento técnico, que é formado por mim, junto com o Leandro e o Fernando, né, que são os dois técnicos que trabalham comigo. O departamento técnico ele é mais focado, né, ele é totalmente focado na parte de estrutura, de engenharia, né, que é funcionamento dos equipamentos, como que está funcionando a questão de exibição, se o sinal está indo para os satélites, se os sinais estão sendo transmitidos na internet. Então, toda essa parte passa pela nossa mão. E também o departamento operacional, que também fica comigo, eu também faço parte, né, desse departamento. E aí a gente tem os operadores, no caso tem o Rogério, o Jefferson, o Alailson, né, que está com a gente também. Hoje o Alessandro, que é o novo, né, nosso novo operador, então a gente tem esse pessoal que está na linha de frente, né, que é quem está colocando a mão na massa ali para fazer a operação. Então é quem coloca o sinal no ar, é quem ajusta os parâmetros de câmera, né, que auxilia a produção na parte técnica. Então são esses dois departamentos. Um é o operacional,
que fica sempre lá com a mão na massa, né, fazendo, executando, e o outro é o técnico, que a gente sempre fica mais na contenção e também verificando, e quando precisa de uma intervenção de algum problema, de alguma coisa, é o departamento técnico que intervém, né, junto com a produção, né, auxiliando a produção e também dando recursos para que a produção consiga trabalhar de uma forma mais eficaz, que tenha pontos mais assertivos, né, quando a gente precisa de para fazer algum evento, quando precisa de algum apoio, né, necessário, aí é o departamento técnico junto com o operacional, que vai fazer a parte da mão de obra ali na frente, né, na linha de frente de todo mundo. Você que está aí acompanhando há um tempo esse trabalho, você sente assim, sendo a FEAL, Fundação Espírita, né? Sendo espírita, Fundação Espírita André Luiz, você percebe quando vai se trazer um colaborador novo para a equipe, existe algum compromisso da pessoa ter um vínculo, ou pelo menos ser simpatizante com a doutrina espírita? Não é um requisito, né? Não é impeditivo também, mas a gente sempre procura pessoas que estão alinhadas com a boa índole, né? Com pessoas que têm uma indicação, que vêm de um cenário que você já conhece, que é uma pessoa que quer bem ao próximo. A doutrina, né, que a gente aplica na instituição, ela é levada em consideração, sim, para a contratação, para a gente continuar com essa harmonia que eu falei para vocês, né? A diferença entre uma emissora, né, mais comercial, e uma emissora mais segmentada como a Mundo Maior. Então, é levado em consideração, sim, a gente leva em consideração toda essa questão, né, da pessoa ter, também entender, né, o que a gente está fazendo, o nosso produto de entrega, né, a pessoa precisa entender o que a gente está entregando, para justamente ficar alinhado com todas as nossas particularidades. Então, mas não é um impeditivo, né? No caso, se a pessoa tem, inclusive a gente tem colaboradores aí há muitos anos, né, na nossa equipe operacional, que seguem outra doutrina, mas que estão muito alinhados, né, com o que a gente faz. Então, e o respeito, né, todas essas questões, acho que é uma premissa, né? Isso aí é uma premissa, mas com certeza a gente leva em consideração a ideia que a pessoa tem relacionada ao que a gente faz, né? Não é um impeditivo, mas também é uma coisa que pesa bastante na hora da gente fazer a escolha. Muito bom. Você que está aqui no Quem Somos Nós hoje está acompanhando o Rodrigo, aqui o Rodrigo Ramalho, que é coordenador dos departamentos técnicos, operacionais aqui da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, cantando um pouquinho dos bastidores. E você pode sempre também, né, acompanhar outros convidados aqui no nosso programa Quem Somos Nós. E claro, isso só é possível com a sua contribuição no Clube Amigos da Boa Nova. Então, o nosso convite é para você que ainda não é sócio, ser um sócio, se tornar o nosso amigo aqui fazer parte da nossa rede de amigos que compartilha o bem pelo planeta inteiro, através das ondas da rádio, da TV e da internet. Clube Amigos da Boa Nova tem um telefone que está aí na tela, muito fácil para você ligar e falar com os nossos colaboradores. 0800 12 018 38. Tire todas as suas dúvidas, fale com os nossos colaboradores e colaboradoras do clube, eles vão te atender muito bem, nós temos certeza disso, e você vai contribuir aqui com o trabalho da FEAL. 0800 12 018 38. Se você preferir, tem as informações no portal mundomaior.com.br, também nesse endereço que está na tela, feal.colabore.org, e aí você tira suas dúvidas, vai saber os seus benefícios, tem muitos benefícios também em ser um sócio, e a nossa gratidão, né? Muito obrigada a você que está contribuindo com o trabalho da Fundação Espírita André Luiz, para a gente continuar, manter a nossa programação consoladora no ar. Muito obrigada a todos, a nossa gratidão, o nosso carinho também. E a gente quer entender, então, um pouquinho, né? Nem só de alegrias, né, Rodrigo? Tem a nossa profissão. Então, conta um pouquinho sobre os desafios também, quais desafios que você encontra, os aprendizados que você pode compartilhar aqui com o nosso ouvinte. O que você pode enumerar aí, as alegrias também, né, que você pode trazer para o nosso ouvinte de hoje? Bom, gente, essa profissão de radialista, né, rádio e TV, jornalista, o pessoal da comunicação em geral, focando mais na área de rádio e televisão, eu costumo dizer que eu dei aula há um tempo, eu dei aula há 5 anos numa universidade para o pessoal de publicidade e de rádio e TV também. Eu dizia para eles que é o seguinte, para você trabalhar na emissora de rádio, televisão, para você se formar como radialista, você tem uma grande dificuldade, né, no caso, porque é o seguinte, se você quer trabalhar nas principais emissoras, você tem
numa mão você conta 5, 6 emissoras, né, grandes, né, que são grupos grandes. Agora, se você for fazer uma faculdade, por exemplo, de direito, de administração, você vai ter, além dessas empresas, mais milhões para conseguir trabalhar. Então, o primeiro empecilho, a primeira dificuldade que se tem é que são poucas empresas para muitos formados, né? Para muitas pessoas graduadas, muitas pessoas que estão na área. Então, esse é uma grande dificuldade. Eu tive muita sorte, assim, também na vida, graças a Deus, eu consegui iniciar, ter bons contatos, mas tudo no trabalho de formiguinha. Então, eu batia de porta em porta, eu saía com meus amigos, eu lembro na época de faculdade, a gente ia lá na Paulista, a gente ficava com na época, né, tinha uma pasta de currículo e a gente pegava os endereços da rádio e ia passando em rádio e entregando um currículo. E quando a gente via aqueles Eu carrinhos também fiz isso. então exatamente, a gente pegava de rádio em rádio e quando a gente via então na rua alguma unidade móvel, era na hora, chegava para um motorista e falava assim, meu amigo, me ajuda aí, ó, pode entregar meu currículo lá. Raramente a gente falava com o repórter, que é um pouquinho mais difícil, às vezes estava ali na correria, mas sempre foi nesse trabalho de formiguinha mesmo. Então, acho que uma das maiores dificuldades do radialista, né, em si, conseguir, é o mercado de trabalho. É muito pequeno, é muito nichado, né? É uma coisa muito. E formam muitas pessoas, né? A USP tem curso, várias universidades têm cursos de rádio e televisão, então saem muitas pessoas formadas para por pouca demanda. Hoje a gente tem uma melhora porque os departamentos de comunicação das empresas estão tendo uma visão um pouco mais ampla, né? E também, eu acho que depois que começou, nos últimos 15 anos, a rede social, abriu um pouco mais o leque para produtores audiovisuais. Então, a pessoa pode produzir agora no YouTube, pode produzir no Instagram, no Facebook, enfim. Mas eu acho que a maior dificuldade para mim, assim, uma das coisas mais difíceis foi essa parte da área de ser muito nichada, de ser muito pequena. Mas eu consegui ter contatos, eu acho que o principal foi fazer contatos, o network é o principal em qualquer área, então fazendo network a gente conseguiu chegar, né, em alguns pontos e trabalhar com excelência, né? O principal, eu sou uma pessoa um tanto quanto chata, né, para algumas coisas, exigente, então eu aprendi isso, que tinha que ser dessa forma, porque se eu não fosse, eu ia ser igual às outras pessoas, eu não ia conseguir me destacar e conseguir alcançar os meus objetivos. Então, a parte mais difícil, eu acho que foi isso. Eu acho que como toda profissão, existe a questão de hierarquia, né? Você não começa aprendendo tanta coisa, você não sabe muita coisa, você acaba caindo ali meio que, né, meio de paraquedas, então você tem que tentar explorar as outras pessoas que estão em volta de você, e às vezes tem uma dificuldade, que às vezes as pessoas não se abrem tanto, então acho que é como em qualquer outra profissão. Mas eu acho que é mais essa questão do nicho, né, de ser mais nichado. E assim, graças a Deus, eu fiz tudo que eu queria fazer dentro da área, assim, eu sempre consegui fazer, executar as funções que eu queria. Lógico, o meu trabalho não foi de graça, não foi, quero fazer, vou fazer, não, foi porque eu consegui, eu ia trabalhando, então eu começava eu queria executar, por exemplo, a parte de técnica de cinegrafista, então eu ia lá perguntar para o assistente de câmera como é que eu faria, como é que eu ligava a câmera, como é que puxa o cabo, como é que faz isso, e aí depois eu perguntava para o assistente 2, depois eu perguntava para o assistente coisa, e aí eu chegava no câmera, me fala como é que faz, ficava do lado da pessoa aprendendo. Então foi isso muito que fez com que eu chegasse onde eu cheguei, onde eu consegui chegar, onde eu queria chegar, né, nesse ponto. Então, batalhando, nada é fácil, né? Nada é fácil, principalmente no mercado tão nichado. E graças a Deus eu cheguei num ponto também, né, que eu estava em emissoras de grande porte. Só que, como eu disse para vocês, nem tudo o dinheiro nem é tudo e nem a questão do símbolo de você estar ali é tudo, né? Então, muitas vezes você está num lugar legal e é isso que é muito engraçado. Você conquista aquilo que você quer, você conquista um cargo que você tem, mas você acaba não estando feliz no final, porque você fala, poxa, o que que eu estou fazendo de bom aqui? O que que eu estou fazendo para as pessoas, né? E foi o que eu encontrei quando eu vim para a FEAL, né? Foi uma coisa totalmente que eu nem imaginava, nunca fui uma pessoa muito, apesar de ter a doutrina da minha avó, né, de doação, tudo, mas eu nunca fui muito uma pessoa ligada, né, a fazer assim coisas, né, diferentes. Eu sempre fui ligado muito no corporativo e quando eu vim para cá, é uma das conversas que eu tenho até, né, com a nossa gerência, que eu consigo ter uma visão de que eu estou fazendo alguma coisa que está ajudando alguém, entendeu? Eu não estou fazendo um comercial de um carro, de uma TV, de uma coisa que não está, bom, capitalista, sabe? Não que isso seja ruim, não é.
Foi o que me fez chegar até aqui. Mas hoje eu consigo entender que eu estou fazendo um comercial que é para ajudar uma pessoa em determinada situação da vida dela. Então é muito mais proveitoso. Então hoje, assim, de tudo que eu penso, né, entre dinheiro, profissão, nível hierárquico, posições, as coisas acabaram tomando um outro rumo, entendeu? Então eu acabei, tipo, optando por estar num local mais segmentado, né, de menor porte, mas ser feliz, ter uma vida mais tranquila, conseguir ter um diálogo na minha casa com a minha esposa, porque normalmente a gente chega de um lugar muito estressado, acaba refletindo, né? Então acho que a caminhada que eu tive, né, hoje eu passei pela fase inicial, depois cheguei numa parte que foi bem legal, que eu queria chegar, mas quando eu cheguei lá, eu vi que faltava alguma coisa. E aí eu tive que dar uma descida um pouquinho, né, para chegar num ponto que realmente me faz o equilíbrio entre felicidade, um reconhecimento profissional, né, e também as questões da vida, né, de você conseguir ter cabeça para viver e não só viver do trabalho, né, que eu acho que é isso que é o mais importante, né, você conseguir trabalhar e conseguir também viver, né, viver em harmonia com a sua família, com as pessoas, com seus amigos, enfim, eu acho que é isso que é o ponto principal aí da minha carreira, da minha vida. Então, Rodrigo, você está mostrando para nós uma coisa muito bonita, né? O crescimento profissional, mas também depois o ideal de vida, que vai complementar tudo aquilo que você batalhou para conseguir aprender, né? Então, agora nós vamos pensar no todo, né? O Complexo André Luiz, você também conhece, claro, desde a sua avó. Nós temos centenas de irmãos nossos atendidos na unidade de longa permanência, mais de 1.000 atendimentos no ambulatório de deficiências. Nós temos um trabalho grandioso, tem as unidades doutrinárias, e a gente queria, assim, fazer um paralelo entre o que você está falando e o nosso seguidor na rádio, na TV, na internet, que está acompanhando toda essa programação que é feita com todo esse carinho, como você está falando. O que a pessoa ganha, por exemplo, em ser sócio do Clube Amigos da Boa Nova, em acompanhar tantos ensinamentos que, como nós estávamos fazendo uma gravação com a Raquel Bachega, que ela falou o seguinte: o que a gente passa, às vezes, em 45 minutos de um programa, são coisas que você pagaria muitíssimo caro para poder ter um atendimento desse nível. Então, esse nível também de conhecimento que a gente consegue junto com a FEAL, né? Com a programação. O que você poderia dizer em relação às pessoas que nos acompanham? Como que elas podem se aproveitar mais de tudo isso e colocar na sua prática, assim como você conseguiu? Falando bem sincero assim para a senhora, foi uma coisa que eu não planejava, tá? Foi uma coisa que aconteceu quando eu comecei a ver o conteúdo, a absorver o conteúdo, porque não adianta só assistir, você tem que absorver o conteúdo. Então, eu só tive essa consciência depois de assistir, de consumir mesmo, né? Então, eu acho que as pessoas devem acompanhar, né? É uma variedade de programas, é uma variedade de temas, é uma variedade absurda que eu nem, antes de vir para cá, eu não tinha nem conhecimento. Então, hoje, se você pegar a programação da rádio, tanto da TV, você tem inúmeros temas, inúmeros segmentos que você pode seguir para pessoas um pouco mais velhas, para pessoas um pouco mais jovens, para pessoas que estão ali no meio do caminho, enfim. Então, o que eu tenho a dizer, assim, acompanhe, é uma coisa que talvez cada um saia de si mesmo, entendeu? É um despertar que acontece involuntário, e eu acho que não tem como programar isso, foi pelo menos o que aconteceu comigo, né? Então, acho que se as pessoas tirarem um momento, um minuto, e acompanharem, se for na rede social, não importa onde for, se for na TV, por satélite, se for, mas acompanhando sequer um pedacinho. Eu acredito que aos poucos a ideia vai sendo plantada, né? Vai sendo
ali e depois vai sendo irrigada e ela vai crescendo. E eu acho que voluntariamente as pessoas precisam, né? O conteúdo é muito importante, o conteúdo é primordial. Então, eu acredito que acompanhem, né, sempre aí a nossa TV. A gente faz com o maior carinho, a gente faz com o maior esforço, a gente trabalha, se desdobra muitas vezes, né? Porque, como a dona Vanessa disse, a gente é uma emissora que não é focada no comercial, a gente não tem um cunho comercial, então a gente não recebe trilhões, né, de valores, a gente sempre está trabalhando ali, né, no que a gente precisa, né, no necessário, mas para levar a informação para vocês. Então, acompanhe sempre a TV Mundo Maior. Eu acho que uma coisa bem rapidinha que eu vou dizer que me despertou muito forte foi uma vez que eu estava vendo um depoimento que a pessoa falou que ela tinha desistido de tirar a própria vida porque ela estava ouvindo uma mensagem na TV Mundo Maior. Isso para mim foi chocante, para mim foi uma coisa assim, gente, olha o que a gente está fazendo, né? Olha qual que é o poder que a gente tem na mão e a gente nem, às vezes, nem imaginava, né? Então, foi isso que também foi uma das chaves que virou minha cabeça. Então, acompanhem a gente sempre aí, não vou me alongar muito mais, mas desejo que todos sigam com a gente, porque a gente está fazendo um trabalho bem legal, bem bacana, e eu desejo aí para todo mundo sempre o melhor, para conseguir encontrar esse equilíbrio. Eu acho que a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova, ela faz a gente conseguir se equilibrar, pelo menos no meu caso, na parte espiritual e que reflete demais na nossa parte social, profissional e tudo mais. E é assim que nós vamos encerrando Quem Somos Nós de hoje. Não temos mais tempo, infelizmente, mas foi muito bom compartilhar aqui conosco, né? O Rodrigo, né? Trazer o Rodrigo compartilhando a sua história aqui conosco no nosso programa. Muito obrigada, Rodrigo, pela sua participação. Parabéns pelo trabalho, sucesso para você. Só tenho agradecimento a vocês, muito obrigado, Dona Valeri, muito obrigado, Vanessa, obrigado a todo mundo que está aí, o pessoal que está na técnica, produção, um beijo para vocês. Quando precisarem, tirando a timidez aqui, eu venho falar com vocês. Foi ótimo, foi ótimo. Obrigada ao Rogério, obrigada Thaís, Regina, toda a nossa equipe, a nossa gratidão. Você continua na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, e até o próximo programa, senhora Vanderly. Até lá, um abraço, Rodrigo, e a todos da sua equipe e a todos da FEAL. Até o nosso próximo encontro. Você acompanhou Quem Somos Nós?